Olá pessoal, o tema da nossa aula de LaTeX de hoje são floats, também chamados de objetos flutuantes. Começaremos então com uma breve introdução descrevendo o que é essa classe de objetos e em seguida trataremos os dois principais exemplos de floats, que são as tabelas e gráficos. Começando então, os floats, eles são objetos que não podem ser divididos em duas páginas. Eles então não fazem parte do fluxo normal do texto e o LaTeX vai incluí-los automaticamente de acordo com os espaços da página. Caso o usuário queira especificar o posicionamento dos floats, isso pode ser feito com algumas instruções, as quais a gente vai ver em seguida. Vamos então para as tabelas, que é o nosso primeiro exemplo de float. Para incluir tabelas no LaTeX, a gente vai precisar utilizar dois entornos, o entorno tabular e o entorno table. O entorno tabular, ele está relacionado aos formatos da tabela. É a partir dele que a gente vai poder definir quantas colunas a nossa tabela vai ter e o posicionamento do alinhamento do texto nessas colunas, além de fazer a inclusão de linhas verticais ao longo do texto. O entorno table é o que vai fazer a definição da tabela como float, e é ele que vai permitir que a gente faça a inclusão de legendas e também inclusão de numeração nas tabelas, além de que ele vai permitir a gente definir o alinhamento das tabelas e também informar a posição que a tabela vai aparecer ao longo do texto em LaTeX. Então, quando eu falei que o usuário poderia especificar essa posição das tabelas, essa especificação é dada como um argumento opcional aqui no entorno table, e as opções de posição são essas opções aqui. Aqui nesse texto, então, a gente tem uma explicação de como fazer a criação de tabelas. Eu vou trabalhar, então, com essas informações diretamente através do nosso exemplo. Então, aqui o nosso exemplo, a gente precisa criar uma tabela com 3 colunas, incluindo os nomes de algumas distribuições de probabilidade, os parâmetros indexados a essas distribuições, o valor da média e da variância correspondente a cada uma dessas distribuições de probabilidade. Então, vamos lá fazer esse exemplo no LaTeX. Abri aqui meu TextStudio, eu vou clicar aqui nesse botão para inserir um novo arquivo. E aqui nesse novo arquivo eu vou salvar ele, vou dar a ele o título documento 3, né? Lembrando que para que eu consiga compilar e gerar um arquivo TeX no Windows, eu preciso salvar o meu arquivo antes de compilar pela primeira vez. Por isso, então, eu criei esse arquivo chamado documento3.tex e é nele que eu vou fazer os exercícios e os exemplos da aula de hoje. Então, começando, lembrando que a gente sempre deve começar inserindo a classe de documentos utilizada. No nosso caso, _document class é o comando que nos permite informar isso. E essa classe de documentos que a gente vai usar na aula de hoje é a classe article, que é a mesma que a gente tem utilizado nas aulas até agora. Além disso, além da classe de documentos, eu tenho que sempre iniciar e encerrar o meu arquivo LaTeX através do entorno begin e end documents. Então, vou incluir aqui _begin e end document. E agora sim, quando eu for compilar, eu vou conseguir gerar um arquivo em LaTeX. Deixa eu aumentar aqui o zoom para a gente conseguir enxergar melhor o que está acontecendo. E agora, antes de fazer o exemplo da tabela, eu vou inserir então alguns comandos importantes para criar arquivos em LaTeX. Então, o primeiro comando vai ser o título, né? Eu vou colocar como título aula sobre floats. Vou colocar o meu nome como autora.
E vou inserir o comando /date e deixar a data vazia, porque eu não quero que apareça a data nesse arquivo. Agora, então, eu vou compilar. E não vai acontecer nada, porque eu ainda não coloquei o comando /make title. Então, agora sim, eu vou compilar e vai aparecer aqui no meu arquivo, no meu PDF, o meu título, o título da aula de hoje e o meu nome, tá? Eu agora vou incluir os pacotes. Então, os pacotes que a gente sempre usa quando escreve em português é o inputenc. Eu uso sempre a codificação UTF-8. E o pacote Babel, com a opção Brasil, com Z, para que os textos saiam em português. Certo? Então, agora vamos fazer... Eu vou criar uma section aqui. Exemplo 1. Tabelas. Eu vou colocar um asterisco porque eu não quero que essa seção seja numerada. Eu quero simplesmente gerar a seção. Beleza, ó. Aí aqui eu tenho a minha seção, exemplo 1, tabelas. E agora a gente vai fazer, então, a construção da nossa tabela. Então, são dois entornos que a gente precisa. Primeiro, o begin table. E depois o begin tabular. Como argumento do begin tabular, eu tenho que colocar a quantidade de colunas que vai ter a minha tabela. Eu tenho 3 opções de letra para utilizar, em que cada letra vai indicar uma coluna e o tipo de letra vai indicar o tipo de alinhamento que a minha coluna vai ter. Então, por exemplo, o C, a letra C, é utilizada para fazer o alinhamento centralizado. Então, eu vou usar o alinhamento centralizado nesse exemplo, como primeiro exemplo. Então, eu vou colocar 3 vezes a letra C. Isso vai informar ao LaTeX que eu quero criar uma tabela com 3 colunas. E aqui eu vou inserir meu texto. Por exemplo, coluna 1. E aí, para separar as colunas dentro do entorno tabular, a gente vai usar o símbolo E comercial, esse Ezinho aqui, para separar então essas colunas. Então, eu vou ter coluna 1, coluna 2 e coluna 3, por exemplo. E para eu indicar ao LaTeX que a minha linha encerrou, eu vou usar 2 contrabarras, que é o comando que serve para inserir uma nova linha. Então, agora eu vou compilar, vocês vão ver que vai aparecer essa tabela aqui no final com as colunas. Notem que ela apareceu no final da página. Esse é o padrão do LaTeX. Então, para eu querer que ela apareça exatamente aqui onde eu digitei, eu vou ter que colocar o argumento opcional com a letra H, e agora eu vou compilar e a minha tabela vai subir, só que ela ainda não tem nenhuma linha. Então, como eu comentei, para inserir linhas verticais, eu vou colocar então essa barra vertical e ele vai entender que essa barra vertical é uma linha que eu quero incluir. E agora eu vou colocar as linhas horizontais. As linhas horizontais, elas vão ser inclusas através do comando hline. Então, eu vou colocar aqui contrabarra hline no início e contrabarra hline no final dessas minhas linhas. E aqui eu consigo, então, gerar uma tabela com as linhas horizontais e as linhas verticais. Se eu quiser fechar essa tabela para formar um quadro, eu posso fazer isso também colocando essas informações aqui, certo? Então, agora eu vou inserir uma outra linha com só uma letra aqui qualquer, para vocês observarem o alinhamento. Então, olhem,
ela tá no alinhamento centralizado. Aqui não apareceu nenhuma linha intermediária porque eu não coloquei o H-line, então agora eu vou colocar o H-line aqui para aparecer essa linha intermediária. Notem então que ela tá com alinhamento centralizado. Se eu trocar, em vez da letra C, eu usar a letra L, ele vai fazer o alinhamento à esquerda. Esse L vem de left em inglês, que representa esquerda. Então, eu vou compilar e a gente nota, então, que o meu F aqui ele foi puxado para a esquerda porque eu estou usando o alinhamento à esquerda. Da mesma forma, eu posso usar a letra R para fazer o alinhamento à direita e esse R vem da palavra right em inglês. Então, agora eu vou compilar. Notem, então, que como a minha primeira letra é L, o LaTeX vai entender que a minha primeira coluna eu quero ela centralizada com alinhamento à esquerda. Como a minha segunda letra é R, o LaTeX vai entender que eu quero que a minha segunda coluna tenha alinhamento centralizado à direita. Analogamente, como a minha terceira letra é C, o LaTeX vai entender que eu quero a minha terceira coluna com o alinhamento centralizado. Então, agora, o que a gente vai fazer é incluir aqui um título nessa tabela. A gente vai fazer isso através do comando _caption. É ele que faz a inclusão do título. Eu vou colocar aqui, então, já algumas distribuições de probabilidade, que é o título do exercício que a gente está realizando, e vou compilar. Notem que o LaTeX já aparece, quando eu insiro um título, ele já vai inserir a tabela com uma numeração. Então, aqui eu tenho a tabela 1, que é essa tabela do exemplo, com o título algumas distribuições de probabilidade. É aqui que vai fazer diferença o uso do pacote Babel. Então, se eu for lá em cima e comentar o pacote Babel e compilar 2 vezes para ele pegar. O que vai mudar é que agora está escrito table em inglês. Então, o padrão do LaTeX é o inglês. Se eu não acrescentar o pacote Babel, os nomes das minhas tabelas e das minhas figuras vão todas aparecer em inglês. Um dos principais motivos para se utilizar o pacote Babel é por causa dos floats. Então, agora sim eu vou deixar a tabela. Notem que, por padrão, o LaTeX alinha a tabela à esquerda. Então, aqui que a gente vai acrescentar o _centering para fazer o alinhamento centralizado das tabelas. E, no caso, esse entorno table, ele é útil por permitir a gente definir o local onde a nossa tabela vai ficar salva, poder inserir opções de alinhamento e poder também inserir títulos, certo? Agora, então, vamos construir lá a tabela do exemplo. Então, a nossa tabela do exemplo, ela tem o nome das 3 colunas, distribuição, média e variância. E aí, as 3 distribuições que a gente vai escrever é a Bernoulli de parâmetro P, binomial de parâmetro NP, de parâmetros NP, e normal de parâmetros Mi e sigma 2. Vamos lá, então. Então, aqui eu vou substituir onde está escrito coluna 1, eu vou escrever distribuição. Onde está escrito coluna 2, eu vou escrever média. E onde está escrito coluna 3, eu vou escrever variância. E vou inserir aqui as linhas correspondentes. A dica que eu dou para vocês é, eu vou apagar tudo aqui. Eu já tenho uma linha padrão. Eu vou até subir esse H-line para ficar tudo junto. Então, eu vou incluir 3 distribuições. Aqui eu já tenho a primeira linha, já vou incluir a segunda linha e a terceira linha. E agora é só preencher os itens. Então, vamos lá. A primeira distribuição é a Bernoulli de parâmetro P. Então, o parâmetro da Bernoulli a gente coloca em modo matemático, né? Deixa eu
eu já copiar isso aqui. A segunda é a binomial, com parâmetros n e p. E a terceira é a normal, com parâmetros mi e sigma 2. Certo? Eu vou compilar para a gente dar uma olhadinha. Prontinho. E agora, então, a gente vai incluir a média. Lembrando que no caso da Bernoulli, da distribuição Bernoulli, a média dessa distribuição vai ser P e a variância vai ser P vezes 1 menos P. No caso da binomial, a média vai ser NP e a variância vai ser N vezes P 1 menos P. A normal a gente vai ter como média mu. Lembrando que os parâmetros a gente sempre coloca eles em modo matemático. E a variância sigma 2. Vou compilar. Completamos a nossa tabela. O que a gente observa? Aqui eu tô com aqueles alinhamentos diferentes. Para deixar mais padrão, eu vou deixar o alinhamento centralizado para as duas últimas colunas e o alinhamento à esquerda para a primeira coluna. E também vou, para deixar igual como estava lá, vou colocar em negrito os títulos. Vamos agora melhorar um pouco o nosso exemplo. Então, o que a gente vai fazer é utilizar a instrução multicolumn, que o que ela faz é permitir unir as colunas. Então, o nosso objetivo então vai ser unir essas duas colunas para poder escrever medidas aqui em cima, inserir uma nova linha com a palavra medidas e uma outra linha com a palavra distribuição. Certo? Então, vamos voltar lá para o nosso LaTeX e fazer essa modificação na tabela. Bom, em vez de fazer a modificação na tabela, eu vou copiar ela e criar uma outra tabela. E agora sim a gente vai fazer essa modificação. Vou colocar aqui no início uma nova linha. Essa linha, eu vou puxar esse distribuição lá para cima, para a primeira linha. E agora eu vou colocar contrabarra multicolumn. O primeiro argumento do comando multicolumn é a quantidade de colunas que eu quero agrupar. Nesse caso, eu quero agrupar duas colunas. E o segundo argumento é a posição da coluna. E aqui a gente escreve o texto. Medidas. Esse texto é em negrito. Eu posso usar, em vez de usar o contrabarra text BF, eu posso usar a instrução global contrabarra BF, também para gerar esse texto. Deu erro porque eu não coloquei aqui o fim da coluna. Agora sim. Então, notem, geramos essa linha adicional, mas falta ainda colocar o H-line aqui em cima. Um detalhe, ó, eu coloquei o H-line aqui em cima, só que aí ele tá puxando a linha na tabela inteira. E o que a gente quer é que essa linha horizontal ela só apareça nas colunas 2 e 3. Então, o que a gente vai fazer é substituir esse comando H-line pelo comando C-line. E o que isso vai fazer é informar que são as colunas 2 e 3 que eu quero que tenham essa linha horizontal. Prontinho. Agora, também notem que quando a gente usa o comando multicolumn, mesmo que eu tenha a barra lá em cima informando, ele não vai puxar a barra aqui no final.
Então, o que a gente faz é colocar uma barrinha aqui, e aí sim ele vai puxar e criar a nossa tabela. Certo? Encerramos então o nosso segundo exemplo. O que a gente observa é que o LaTeX ele já vai numerar automaticamente essas tabelas. Nesse sentido, se eu incluir uma outra tabela aqui, por exemplo, begin, opa, escrevi errado. Vou incluir uma tabela com duas colunas centralizadas, só pra gente ver o exemplo. Vou chamar de C1 como coluna 1 e C2 como coluna 2. Vou repetir o mesmo texto na segunda linha. Vou colocar um caption qualquer. Deixar assim, texto. E vou compilar. Faltou aqui inserir o here, para dizer que eu quero que essa tabela apareça aqui. E o centering para centralizar ela. E aí agora, essa tabela tá aparecendo entre as tabelas que a gente tinha feito pelo exercício. E o próprio LaTeX já alterou a numeração para a tabela 2. Claro aqui que eu não inseri nenhuma linha, então elas não estão aparecendo. Da mesma forma, se eu copiar isso aqui e incluir essa mesma tabela aqui embaixo, ele vai, então, inserir uma outra tabela, que ele vai chamar de tabela 3, e a minha última tabela passa a ser a tabela 4. Certo? Eu vou apagar essas tabelas porque elas não vão interessar para o nosso arquivo final, e eu acho que eu vou tirar aqui esse exemplo 1, porque na verdade a gente acabou fazendo os exemplos 1 e 2. E vou colocar de volta os títulos da seção. E aqui a gente tem a nossa seção 1, que seria a parte de tabelas. Vamos agora então para o nosso terceiro exemplo. Então, o nosso terceiro exemplo que a gente vai fazer é acrescentar essa instrução aqui, que o que ela faz é aumentar o espaçamento entre as linhas. Então, se você for observar, então as nossas linhas elas estavam bem grudadinhas. E agora o que a gente vai fazer, então, é aumentar esse espaçamento entre elas, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai acrescentar, antes do caption, o comando _renew command, e aqui vai ser _array stretch e o meu espaçamento vai ser 1.5. Prontinho. Então, o que ele fez vai aumentar em 50% o espaçamento entre as linhas da minha tabela, que aí fica mais fácil de enxergar. Eu posso mudar essa quantidade e geralmente eu uso 1.3, que eu acho que já fica bom. E aqui eu vou incluir também esse comando para dar esse espaçamento. Vamos agora então para o nosso próximo exemplo. Exemplo 4. Vamos rotacionar essa tabela. Para fazer a rotação da tabela, a gente vai incluir o pacote rotating e vai incluir o entorno turn, em que a gente vai ter como argumento desse entorno a quantidade de graus que a gente quer rotacionar a tabela. Então, vamos fazer esse exemplo. Então, colocando a opção 90, a gente vai conseguir rodar essa tabela em 90 graus, deixando a tabela na vertical. Vamos incluir aqui no início _use package rotating. Vamos colocar agora então o comando turn, _begin turn, como argumento opcional os 90 graus. E esse end turn a gente vai movê-lo
para o final da tabela. Então, o end turn tem que estar entre o end tabular e o end table. E o begin turn tem que estar depois do caption. Prontinho, aí a gente consegue rotacionar a tabela. Se eu colocar aqui, por exemplo, 180 graus, ela vai rotacionar, ficar de cabeça para baixo. E assim a gente pode colocar a quantidade de graus que a gente quiser, dependendo da rotação que a gente quiser deixar a tabela, certo? Então, eu vou comentar aqui esse turn, porque eu não quero deixar a tabela rotacionada. Eu poderia deixar também ela 0 graus, que aí não ia rotacionar nada, mas eu acho melhor comentar. Então, aqui vimos como rotacionar as tabelas. Vamos agora para as figuras. Para incluir figuras, a gente vai precisar usar um dos pacotes que a gente até já comentou em outras aulas, que é o pacote Graphics. A partir dele, a gente vai conseguir utilizar o entorno Figure, que é o que vai incluir a nossa figura como um float. E o comando para incluir a figura é esse comando aqui, Include Graphics. O que é importante no caso das figuras? A gente pode incluir elas em formato PNG, em formato JPEG, em formato EPS, até mesmo em PDF. O que é importante é que para que a gente que o LaTeX consiga puxar as figuras, é necessário que elas fiquem salvas na mesma pasta, ou como também a gente chama diretório, no mesmo diretório em que está salvo o arquivo TeX de vocês. Então, a gente tem que ter esse cuidado que se a figura não tiver salva na mesma pasta onde está salvo o arquivo TeX, o LaTeX não vai conseguir puxar a figura. Então, isso é muito importante. Aqui tem esses comentários, vamos fazer esse exemplo, então. Então, aqui, esse exemplo, a gente vai pegar essa figura, que é a figura da função de densidade de probabilidade da distribuição normal. É uma figura do Google, então eu vou entrar aqui no Google rapidinho. Então, eu vou digitar aqui no Google distribuição normal. Já está aparecendo aqui a figura, eu vou clicar aqui com o direito e vou selecionar a opção salvar imagem como. E aí, eu tenho que ir lá na pasta onde está salvo o meu arquivo TeX e salvar essa figura nessa página. Vou salvar ela com o nome Figure 1. Salvei. Então, agora eu vou abrir a pasta para vocês identificarem que aqui dentro da minha pasta, onde eu tenho meu documento 3 salvo, eu vou ter essa Figure 1 aqui dentro. Eu vou, então, copiar o nome da figura. E o que a gente vai fazer no LaTeX é incluir o comando /include graphics e colocar o nome da figura. E lá no início a gente também tem que formar o pacote. Então, aqui eu vou acrescentar no meu preâmbulo o pacote Graphics, senão ele não vai funcionar. Vamos lá, então agora a gente vai compilar essa linha e tá aparecendo aqui a nossa figura. O Include Graphics tem outras opções, então eu posso, por exemplo, alterar o tamanho da figura usando os argumentos opcionais. Um deles é o argumento Scale, que aí eu posso colocar o percentual do tamanho da figura que eu quero. Então, se eu colocar 0,5, ele vai reduzir em 50% o tamanho dessa figura, certo? Então, o que a gente observa? O Include Graphics, ele vai funcionar dentro do pacote Graphics e ele vai incluir a figura, só que essa figura, ela fica no canto esquerdo e ela não tem nenhum título. Para poder incluir títulos nas figuras, o que a gente vai fazer é colocar esse comando Include Graphics dentro do entorno Figure. Então, eu vou recortar aqui, vou colocar Begin Figure.
Vou colocar agora o meu gráfico aqui dentro, vou informar que eu quero essa figura aqui, e agora falta ainda dizer que eu quero centralizar ela. Para incluir o título, eu vou usar a mesma instrução caption, que vai ser função densidade de probabilidade da distribuição normal. Vou compilar e esse título vai aparecer aqui com a numeração figura 1. O que mais pode ser interessante acrescentar nessa figura? Uma notinha de rodapé informando a fonte, né? Então, eu vou acrescentar aqui fonte e colocar aqui o site da onde foi retirado. Vou colocar dentro do verbatim, senão ele não vai aparecer o comando inteiro. A gente tem um pacote também para incluir links, certo? Aí aqui fica a fonte, claro, ela ficou muito grande, mas a gente pode diminuir o tamanho da letra usando aqueles comandos globais que a gente já aprendeu. E aqui eu vou colocar o tamanho da letra como script size, para deixar a fonte menorzinha, certo? E aí aqui eu tenho incluída a figura com a fonte dela. Eu usei o entorno verb para incluir o link, porque o link, como ele tem caracteres especiais, se eu não utilizar se eu digitar ele diretamente, ele vai acabar entendendo que esses percentuais estão comentando textos em vez de ser parte do link. Então, nós já aprendemos a incluir tabelas e figuras no LaTeX. Muito obrigada e até a próxima aula!